nesta segunda-feira, 12 de dezembro, entrevistando o senhor Jair Almeida de Souza, o Jair das Baterias, concluímos a série de entrevistas com os pré-candidatos ao governo municipal de Afogados da Engazeira, no pleito de outubro de 2012. Bem, Fernando, primeiro eu quero parabenizar você por essa iniciativa, acho que inovadora, né, que começa a discutir a eleição municipal que acontece ano que vem já, esse ano, de uma forma assim, muito propositiva, muito agradável, muito boa. Então, desde já, parabéns a você, parabéns ao seu site, Afogados da Engazeira, ontem e hoje. E eu quero ser prefeito de Afogados da Engazeira não por uma vaidade minha, não por uma vontade própria, não por status, por poder ou por dinheiro. Eu quero ser prefeito de Afogados da Engazeira, primeiro, por representar o Partido dos Trabalhadores. Essa candidatura, ela não é minha, de Jair das Baterias, de Jair Almeida. Ela é uma candidatura do PT. Ela tem essa proposta de ser uma candidatura diferente das demais candidaturas que a gente está acostumado a ver aí. A gente se coloca como uma alternativa, né, viável politicamente, e queremos também torná-la viável eleitoralmente. O PT, com essa discussão, também não quer que seja apenas o Partido dos Trabalhadores. Queremos deixar bem claro que essa proposta está aberta também a outros partidos. Estamos abertos a receber apoio de outros partidos, a outras pessoas virem a discutir, de forma tal que essa proposta não seja nenhuma proposta só do Partido dos Trabalhadores, mas seja uma proposta de uma frente de partidos e aí também, acima de tudo, seja uma proposta da população, do povo de Afogados da Engazeira. Essa candidatura, ela passa por essa dinâmica. Primeiro, não é algo pessoal, é algo partidário que se tornará também algo assim concreto a partir da realidade de Afogados da Engazeira. Essa nossa candidatura também se propõe a ser o novo na eleição de Afogados. A gente tem aí no poder, né, dois grupos políticos, duas famílias praticamente, que se revezam no poder há 24 anos, né? Um momento é uma família, no momento é outra, e assim a gente vai por 6 mandatos consecutivos, né, elegendo prefeito, prefeita, sempre com essas duas pessoas. O PT se coloca como uma alternativa viável a isso, né? A gente precisa quebrar essa polarização para que Afogados da Engazeira vença, para que Afogados da Engazeira ganhe com qualidade e que ganhe com opção também, né? Que bom que a gente possa ter 3 candidatos ou quem sabe até 4 candidatos na próxima eleição e que a população possa fazer a sua escolha de uma maneira mais saudável, mais à vontade. Diferente do que aconteceu nas últimas eleições, onde você não gosta de um candidato, vota no outro para que aquele candidato não perca. Então o PT se coloca como uma alternativa viável àqueles que não concordam com essa polarização, com esse domínio, né, desses dois grupos políticos que se revezam aí há 24 anos, como eu coloquei, e também o PT, certo, se coloca como um partido que tem essa condição. O PT, historicamente, né, sempre se colocou nos grandes desafios, certo, sem nenhum medo de ser feliz, como já dizia na campanha de Lula, né? Sem medo de ser feliz, a gente enfrenta essa campanha e a gente vai colocar um nome, né, um nome novo, mas um nome que representa, não eu pessoalmente, mas o Partido dos Trabalhadores. E aí eu quero ressaltar que também não é uma parte do partido, mas é todo o partido. Nós tivemos uma discussão muito sadia, muito agradável, que durante todo esse ano discutimos vários nomes e o PT, de forma unânime, de forma consensual, né, optou pelo meu nome, e eu tenho a maior honra de ser o primeiro candidato do PT na história de Afogados à Prefeitura de Afogados da Engazeira. Esse partido que no município está aí quase com 30 anos. Para você ter uma ideia, o PT Nacional tem 31 anos, né? O PT Nacional já chegou à presidência da República com Lula, né? E aí nós estamos já no 3º mandato com a Dilma. Precisamos também em Afogados da Engazeira trazer esses bons ares, né? Essa diferença que o partido faz a nível nacional precisa também chegar a Afogados da Engazeira. E a gente se coloca como uma alternativa, né, viável politicamente e com certeza também viável eleitoralmente para chegarmos à Prefeitura de Afogados e, acima de tudo, fazer um governo não meu, não do Partido dos Trabalhadores,
mas um governo do povo, um governo de verdadeiramente participativo, onde as pessoas sejam ouvidas e valorizadas, onde as prioridades do governo não sejam definidas por mim ou pelo PT, mas pela própria população de Afogados da Engazeira. Porque eu tenho, e o partido tem também esse sentimento, de que por mais que a gente tenha boas ideias, por melhores que sejam nossas ideias, a gente coloca para o conjunto da sociedade, para as organizações organizadas, para também as associações, representantes de bairros, essa proposta fica muito melhor. E aí o que é prioridade para mim pode não ser prioridade para a população. E é isso uma das grandes marcas do PT quando o PT governa. Onde o PT governa, existe orçamento participativo. Mas é orçamento verdadeiramente participativo, sem pressa de fazer, sem fazer de todo jeito. A gente tem um grande exemplo, por exemplo, no Recife, né? O orçamento participativo, onde você participa até através da internet, onde você consegue colocar o seu pensamento como cidadão, e aí vai para vários momentos de discussão até afunilar e chegar às propostas prioritárias para cada área. Então, eu quero ser prefeito de Afogados da Engazeira para ser o povo no poder, para ser o partido que vem mudando o Brasil, também mudando Afogados da Engazeira. Fale da sua trajetória política e da sua vida. Muito bem, Fernando. Eu sou nascido em 24 de agosto de 1972, sou natural de Flores. Vivi com minha família, né, até os 6 meses de vida na Vila Canaã, né, antigamente se conhecia como Saco dos Bois, porque era o nome da estação ferroviária onde o trem parava, né, que é Distrito de Triunfo. E aos 6 meses de idade, minha família, né, meu pai e meus 2 irmãos mais velhos comigo, foram morar em Serra Talhada. E chegando em Serra Talhada, né, meu pai é um pequeno comerciante no fabrico de bolos, minha mãe Maria Helena Almeida de Souza, né, meu pai José Rufino Filho, ela doméstica, né, infelizmente já falecida, e a gente começou a vida lá em Serra Talhada, eu muito novinho, recém-nascido. Sempre fui uma criança que desde cedo, né, ajudei meu pai nesse fabrico de bolo. Desde criança já ajudava a fazer bolo em casa, porque a empresa era uma empresa doméstica, né? E aí também sempre fui uma criança assim muito tímida, daquelas que, por exemplo, quando chegava uma visita em casa, eu corria para o quarto, se escondia e só saía do quarto quando saía essa visita. E assim, uma coisa marcante na minha história, né, é a partir dos meus 15, 16 anos, quando, né, incentivado por minha esposa, minha atual esposa, né, hoje esposa Fatinha, eu fui fazer a crisma, né, o sacramento da crisma. E a partir do sacramento da crisma, né, a minha vida teve uma mudança assim, muito significativa. Quero deixar bem claro assim, a participação de Fatinha nesse processo, e também uma pessoa que é um exemplo para mim e é uma referência, que é o atual, hoje bispo, Dom Egídio Bisol, que na época era o pároco de Serra Talhada. Ele foi um grande incentivador na minha juventude e fez com que eu quebrasse um pouco essa timidez, né, e partisse para concretizar sonhos, para ser um adolescente e um jovem mais atuante na igreja e na sociedade. Basta ver, a partir da crisma, né, eu fui participar da Pastoral da Juventude do Meio Popular, a famosa PJMP. Fui também ser catequista de crisma, né, quando terminei, senti esse compromisso de ser catequista, de contribuir com a minha igreja. E por aí a gente vai vendo, a partir da Pastoral da Juventude, a gente vai tomando também uma consciência cristã e uma consciência também social, que a gente precisa se colocar a serviço para mudar certas realidades que prejudicam os nossos irmãos e que não são justas e que Jesus Cristo não quer. Então, a partir disso também, né, participei ainda na faculdade de formação de professores, fui eleito para fazer parte do diretório acadêmico, né, participando do movimento estudantil na época. Esse mesmo movimento estudantil que lá em Serra Talhada organizou uma passeata do famoso Fora Collor, eu fui cara pintada, né, que também ajudou a mostrar a nossa indignação em relação ao que estava acontecendo no meio político. Também fui menor estagiário do Banco do Brasil, né, lá em Serra Talhada, e uma referência para mim também, né, tinha um colega
né, que se chamava Paulo Camelo, que era muito assim entusiasmado, era um petista nato e que me incentivou bastante. A partir de então, eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores, né, no ano de 89, né, foi a minha primeira filiação e até hoje a única, graças a Deus. Tenho muito orgulho de participar desse partido, né, desde lá de trás, de ser um partido que realmente é dos trabalhadores e que, se hoje ainda não é aquela referência que foi há algum tempo atrás, mas ainda é uma referência de partido para os brasileiros, né? É o partido mais respeitado a nível nacional, é o partido que consegue fazer coisas que outros não conseguem e a gente, né, se sente muito bem no Partido dos Trabalhadores. Essa participação no PT me levou a ser secretário de formação política no município. Também participamos da eleição que elegeu o primeiro vereador do PT em Serra Talhada, né, um amigo nosso da pastoral também, da igreja, né, chamado Ari. E a partir daí a gente foi também construindo. A partir do momento que eu saí do Banco do Brasil, eu fui trabalhar na Casa das Baterias. E aí tem uma história interessante, né? Quando eu fui atrás do emprego, atrás de uma vaga que tinha na Casa das Baterias, o dono disse: olha, tem a vaga aí, mas não é para você. Você está saindo do banco, certo? Como é que vai trabalhar numa oficina? Digo: não, mas não tem problema não, eu quero a vaga assim mesmo. Não, mas o salário é pouco, mas eu quero assim mesmo. Então, por minha insistência, né, comecei a trabalhar na Casa das Baterias, né, com o hoje meu padrinho Armando, lá em Serra Talhada, e aprendi também a profissão de consertar baterias, de reformar, né, esse serviço que hoje eu faço de consertar carros. E diante disso surgiu uma oportunidade que para mim era inédita e era o que eu queria, né? Eu sentia que trabalhando na Casa das Baterias, ganhando pouco, certo, já namorando com Fátima, para casar eu ia ter que talvez seguir o exemplo de muitos colegas meus na época que tiveram que ir para São Paulo ou para outras cidades. E eu sempre tive assim uma consciência de que, como dizia Luiz Gonzaga, eu só sairia, né, do meu Pajeú no último pau de arara. E quando ele disse: olha, eu quero botar uma filial em Afogados da Engazeira. Aí eu digo: pois se você colocar, eu vou para Afogados. Ele disse: vai mesmo, vou. E aí a gente fez uma parceria, né, nessa nova filial, onde eu vim aqui para ser sócio com ele. A partir de 1994 eu chego a Afogados da Engazeira, né? Para mim foi praticamente o primeiro contato. Não conhecia bem Afogados. Eu, quando vendia bolo com meu pai, eu vinha no máximo até Carnaíba, mas nunca tinha vindo a Afogados. Mas tive assim uma grata satisfação, gostei muito da cidade, assim, foi amor à primeira vista. Primeiro porque em Serra Talhada a gente vivia um momento assim de muita violência. E quando eu chego aqui em Afogados em 94, a gente encontra uma cidade pacata, uma cidade tranquila, uma cidade sossegada, uma cidade com ares rural ainda. Eu, certo, por diversas vezes ficava aqui nos dias de feira acompanhando as pessoas que chegavam em carro de boi para a feira. Isso para mim era o máximo, né? Lá em Serra Talhada a gente já não tinha mais, né, essa situação sendo vista. Então, me senti muito bem em Afogados da Engazeira. Agora, tive muita dificuldade para se estabelecer como comerciante, né? Na loja eu tinha muito tempo assim disponível e aí acabei me apaixonando, arranjando um amor que foi a Rádio Pajeú, né? Nos horários vagos, né, eu sempre escutava a Rádio Pajeú e para mim também foi uma grata satisfação. Não tinha assim o menor cuidado em escutar a rádio AM, mas em Serra Talhada não tinha. Mas quando cheguei aqui, que vi a qualidade, que escutava principalmente o bispo Dom Francisco falando, né, aqueles sermões, aquele programa que até hoje eu lembro. Então isso foi bom demais para mim, né, e me traz assim boas recordações. Nesse intervalo eu ficava também sempre voltando para a Serra Talhada. A noiva estava lá, né, ainda estava sendo catequista lá, ainda estava estudando na faculdade de lá, e aí é uma coisa interessante, né? Uma vez, por exemplo, Dom Egídio, que era o padre de Serra Talhada, pediu para que eu desse uma carona a Dom Francisco, pois ele ia celebrar a crisma. E eu no meu fusquinha, né, muito tímido e receoso de levar o bispo, né, aquele bispo sério, né, que muita gente tinha medo, eu mesmo tive medo dele quando fui fazer os sacramentos.
mas tive o maior prazer e foi uma lembrança, é uma lembrança que eu tenho hoje muito viva e muito gostosa, né? Saímos daqui, eu dirigindo o carro, ele sentado ao meu lado. Assim que a gente saiu da cidade, disse, vamos rezar o terço. E a gente foi à viagem, certo? Rezando o terço. E é como se a gente estivesse nas nuvens. Para mim foi muito gratificante conhecer aquela pessoa assim mais de perto, né? Aquela pessoa que a princípio parecia ser muito rígido, muito chato, muito sério. E a gente encontra de outro lado uma pessoa muito simples, né? Muito humana, muito aberta. E foi muito gratificante. Eu também tive assim a dificuldade porque quando vim trabalhar em Afogados, eu ainda estava cursando, né, o curso de matemática na faculdade de Serra Talhada. Então tive que ficar indo, certo, todos os dias para a faculdade em Serra Talhada. E aí a dificuldade de transporte. Naquela época, né, Afogados não tinha um transporte que levasse o estudante e trouxesse para Afogados. Mas como eu tinha alguns parentes em Carnaíba, a gente descobriu que lá tinha um transporte que levaria certos estudantes. Então eu saía daqui à tardezinha, né, de moto, deixava a moto em Carnaíba, de Carnaíba eu pegava uma lotação, ia para a faculdade, voltava para Carnaíba, dormia lá na casa dos parentes, né, a quem eu devo muito, e de manhãzinha no outro dia voltava para Afogados para trabalhar. Sempre, todos os sábados, pegava a moto, certo, e Serra Talhada, né, atrás da família, atrás da noiva também, né, e atrás também daquela vida que eu construí de pastoral, de catequese, né? Eu continuava sendo catequista, eu continuei por um ano sendo catequista lá e mantinha sempre essa dupla personalidade, né? Afogadense e serratalhadense. A partir do dia 11 de janeiro de 97, né? Quando me casei com minha esposa Fatinha, a gente veio morar definitivamente em Afogados da Engazeira. E não só eu, como ela também, que não conhecia muito, porque durante, né, o noivado ela veio algumas vezes, né, mas viemos morar aqui. E foi assim um momento assim, muito difícil, né? Para mim, menos porque eu já morava há algum tempo, mas para ela que estava saindo pela primeira vez do seio de sua família, né, ficava muito tempo aqui em casa porque não tinha amizades. Mas Deus colocou um outro momento assim forte na nossa vida, que foi um chamado para participar do ECC, do Encontro de Casais com Cristo. Nós, com 6 meses de casados, fomos convidados, aceitamos prontamente esse convite e os 3 dias desse encontro foram assim muito marcantes na nossa vida, não só por conhecermos novos amigos, né? Não só por conhecermos casais e pessoas que até hoje são como parentes nossos, como familiares, mas por também ser evangelizado como casal. E aí essa experiência foi muito importante para a gente e a gente tem hoje como base vários casais, várias pessoas do ECC. Temos uma referência muito forte assim no padre da época, o padre Edilberto, que era muito presente na nossa vida, que hoje está em triunfo. E a gente também, certo, fomos assumindo compromissos, né? Ele, num primeiro momento, depois que a gente faz o ECC, alguns dias, alguns meses depois, nos convida a coordenar a pastoral familiar, né? E aí a gente olhou um para o outro assim, numa assembleia lotada, muita gente, certo? A gente só pôde fazer o que Nossa Senhora fez, né? Dissemos sim, e depois a gente foi descobrir o que era a pastoral, porque a gente nem sabia o que era. Aí novamente vem o Dom Egídio, né, nos ajudar. A gente foi procurá-lo para tomar assim, maior consciência do papel da pastoral familiar. Ele nos orientou muito bem nisso e a gente passou aí mais de 10 anos na coordenação da pastoral familiar de Afogados da Engazeira. Fizemos parte da coordenação da pastoral familiar também a nível de diocese, né? Podemos fundar a pastoral familiar em Guaraci, por exemplo, em Carnaíba, né? E na própria Serra Talhada. Então foi muito gratificante essa participação. Tinha dentro dessa discussão sempre uma coisa assim que me inquietava. Fazer pastoral familiar, trabalhar as famílias, é muito gratificante. E a gente consegue trabalhar bem as famílias antes do casamento, depois do casamento, né? Que tem os setores da pastoral que se chamam pré-matrimonial, pós-matrimonial e os casos especiais. Mas sempre esses casos especiais, os casos mais difíceis, a gente não conseguia trabalhar como deveria. E aí me vinha sempre aquela falta alguma coisa. E a partir daí me veio a vontade de participar do Conselho Tutelar. E aí eu me candidatei ao Conselho Tutelar, hoje sou conselheiro tutelar. Digo a você que é uma experiência marcante, que jamais vou esquecer
E eu acho que um desafio dos mais difíceis que eu já enfrentei em minha vida, mas estou muito alegre, muito feliz com esse trabalho, porque ele se identifica muito com o que eu gosto de fazer, que é trabalhar e ajudar as pessoas, né? Então, essa referência para a gente é muito importante, né? Ninguém faz parte do Conselho Tutelar e sai da mesma forma. Uma vez conselheiro tutelar, sempre aquele olhar, né, direcionado para crianças, sempre esse olhar direcionado para os adolescentes, na perspectiva de dar uma qualidade de vida melhor, na perspectiva de garantir direitos que, na maioria das vezes, não são garantidos. A gente também, já aqui em Afogados da Engazeira, fomos convidados, né, por Emílio Vasconcelos a fazer parte do PT de Afogados da Engazeira, no ano de 2005. E aí aceitei prontamente esse convite e de lá para cá participei sendo secretário de formação política, fui vice-presidente do Partido dos Trabalhadores e atualmente eu sou o presidente do PT aqui no município. Para a gente também é uma grata satisfação nesse momento estar falando como pré-candidato do PT em Afogados da Engazeira, porque este é um sonho e este não é um sonho só meu, esse é um sonho de todo um partido que nasce das lutas, que nasce primeiro com aquela característica rural, hoje está muito mais mesclado, né? A característica urbana também é muito forte, mas sempre com essa vontade de ter um candidato a prefeito. E eu sempre tenho dito, tenho muita honra de poder ser o primeiro candidato do PT em Afogados da Engazeira, para que a gente possa levantar as nossas bandeiras de luta, para que a gente possa também ajudar as pessoas. Eu lembro sempre de João Paulo, quando ele disse, olha Jair, eu tenho mais de 30 anos de militância política, mas nunca consegui ajudar tanto as pessoas do que quando eu fui prefeito. Então esse também é o meu objetivo, esse é o objetivo do PT, ajudar as pessoas, né? Porque a grande obra do PT é cuidar das pessoas. Quais as reais possibilidades de o senhor ser prefeito de Afogados da Engazeira? Muito bem, Fernando. Antes de responder essa pergunta, eu quero também dizer que hoje eu faço parte do grupo Fé e Política Dom Francisco, é um grupo diocesano e que eu tenho a maior honra de dizer que faço parte desse grupo, porque eu tenho dito em vários momentos, eu não sou um político na igreja, eu sou um cristão na política. E essa é uma das características que eu gosto de assumir publicamente, para que cada pessoa, cristão possa também estar me ajudando e me cobrando nesse sentido, me policiando. Porque a gente sabe da dificuldade de participar do meio político sem se corromper, sem seguir aquela cartilha dos maus políticos, né? E eu tenho essa segurança, essa firmeza de que não por mim, mas pelo Espírito Santo, pela força de Jesus Cristo na nossa vida, que a gente vai conseguir superar, né, todas essas dificuldades. Na questão das possibilidades, se a gente for pensar, por exemplo, na questão de recursos financeiros, na questão de promessas, questão de cargos, né? Eu acho que as possibilidades são poucas, né? Muitas pessoas comparam a nossa candidatura, né, com as outras candidaturas nesses termos. Agora, se a gente for pensar na nossa candidatura como uma candidatura que se propõe a criar uma nova frente em Afogados da Engazeira, uma candidatura que se propõe a criar uma alternativa viável, né, politicamente viável eleitoralmente. Se a gente for pensar que a nossa candidatura também, certo, se coloca como uma candidatura que está posta para discutir politicamente. Primeiro, a gente tem esse debate e a gente tem muita consciência de que ninguém tem argumentos, ninguém tem um discurso melhor do que o PT hoje. Com muita seriedade, com muita firmeza, sem mudar a linha, não é? O PT que já apoiou, certo, os dois principais candidatos aqui em Afogados da Engazeira, hoje quer discutir para ser apoiado, quer também ser, certo, esse sinal de mudança dentro dessa discussão. Se a gente for pensar dessa forma, acho que a gente tem muitas possibilidades e as possibilidades a gente vai ter que construí-las. Nós não podemos pensar simplesmente nos dados eleitorais, nos dados matemáticos. Se fosse assim, por exemplo, o PT não teria lançado a candidatura de Dilma, de que num primeiro momento, quando ela era pré-candidata a presidente, as pesquisas mostravam que ela tinha, por exemplo, 2% de intenção de votos. E aí, né, após a eleição, a gente vê Dilma eleita presidente. A gente também percebe, por exemplo, que
o PT do Recife não teria lançado João Paulo à Prefeitura do Recife, porque poucas pessoas acreditavam que ele pudesse ganhar a eleição e ele ganhou. A gente pode também pegar um exemplo de uma cidade menor, né, que se assemelha mais à nossa, como a cidade de Surubim, onde o PT também saiu de uma candidatura que tinha 2% no primeiro momento e foi eleita no final e hoje está sendo o segundo governo na cidade de Surubim. Então, a gente parte dessas condições, né? Dessa condição do PT de Lula, dessa condição do PT de Dilma, dessa condição do PT de João Paulo, dessa condição do PT de tantas outras figuras importantes e que fazem com que a gente tenha essa firmeza. Eu acho que vai ser marcante aqui a gente estar num palanque, né, composto por várias autoridades, vários representantes do Partido dos Trabalhadores, a exemplo do próprio Humberto Costa. Você imaginar, por exemplo, uma voz de Lula, uma voz de Dilma pedindo voto, né, voto em Jair das Baterias, no meu candidato do PT. Então, para a gente, quando a gente coloca isso, a gente se sente que a gente tem a maior das condições de ganhar essa eleição. Porque ninguém, certo, duvida da força, certo, de Lula de projetar seus aliados. E a gente sabe disso, que muitos dos que são prefeitos hoje são prefeitos porque tiveram o apoio dele. E a gente também quer, certo, que esse apoio nos faça prefeito em Afogados da Engazeira, para que a gente possa fazer as mudanças que o PT faz a nível nacional, a gente possa também fazer aqui em Afogados da Engazeira. Essas mudanças sempre direcionadas para os mais humildes, para os mais necessitados, para os mais pobres. Então, eu tenho certeza de que o partido que está mudando o Brasil mudará Afogados. O que o senhor pensa da política no cenário atual e dos políticos corruptos? Bem, Fernando, o Partido dos Trabalhadores lançou uma campanha de filiação recentemente que diz o seguinte: o político que você deseja talvez esteja dentro de você. Isso para mostrar e para incentivar as pessoas a se filiarem a partidos políticos, a participarem da vida política de nosso município, nosso estado, nosso país. Por quê? Porque ainda existe muita rejeição de pessoas boas de entrar na política, como se a política fosse um local sujo que você não tem como entrar e sair limpo. E aí eu discordo disso. Eu acho que tem como você sair limpo sem problema nenhum, desde que você mantenha a sua coerência, mantenha a sua fé viva, né? De saber que você está indo para servir. Acho que a política é muito bonita quando você pensa a partir da questão do serviço. Acho que um prefeito deve ser o maior dos servidores, não o maior no salário, não o maior na importância, mas aquele que serve mais, aquele que precisa, certo, dar um exemplo para os outros de serviço público. E aí eu digo a você que essa questão da corrupção é uma coisa que dificulta a entrada de novas pessoas na política, porque se imagina que o meio político seja todo corrupto. Eu não acredito nisso, eu acho que tem muita corrupção, não é? E que está sendo colocada também, né, nos meios de comunicação e que está diminuindo. Eu tenho uma visão muito otimista em relação a isso. Eu vejo que, por exemplo, há algum tempo atrás a gente tinha corrupção, mas ninguém nem sabia. Ficava ali, né, entre um grupinho e não se discutia, e ninguém sabia, e ficava se perpetuando como se não existisse. Né? Acho que o governo Lula deu uma contribuição muito grande, né, quando dotou a Polícia Federal com uma aparelhagem, certo, muito boa, uma condição muito boa e, acima de tudo, deu carta branca para trabalhar. E hoje a gente vê, por exemplo, Dilma também dando um exemplo, certo, muito importante em relação a isso. A partir do momento que se surge, né, situações envolvendo políticos que fazem parte do governo, ministros, né, envolvidos em situações de corrupção, ela está colocando esses ministros para fora. E aí a gente vai tendo uma apuração, vamos melhorando na qualidade, porque não dá para ser ingênuo. Existe muita corrupção, precisa ser combatido. Agora, precisa ser combatido também a partir do momento que a gente que se acha, certo, que é a pessoa correta, que tem a condição de fazer a política da maneira certa, se coloque à disposição. Não é? A gente precisa ocupar os espaços, porque quanto menos espaço para os políticos corruptos, melhor. Então, eu tenho essa maturidade de que a questão da corrupção vai ser cada vez mais diminuída, né? O exemplo que está hoje a nível nacional também vai servir para as outras esferas, a nível estadual, né? A nível municipal.
Eu mesmo digo a você que na discussão, por exemplo, de um filiado do Partido dos Trabalhadores, na questão do Palocci, né? E aí eu não vejo, por exemplo, que ele esteja sendo citado como corrupto. Ele foi citado como um enriquecimento, né, fora do normal. Não foi corrupção, porque a Receita Federal recebeu as suas contas como normais. Agora, é inaceitável, é eticamente incorreto. E aí, antes dele sair, eu já defendia que ele saísse. Para quê? Para colaborar com o governo. Para também que a gente tenha, além da justiça, o senso do que é ético. Porque muitas coisas podem ser justas, né? Mas podem não ser éticas, podem não ser morais. E aí é inaceitável que, por exemplo, uma pessoa enriqueça ou tenha vultuosa condição financeira, enquanto outros não têm. Né? Uma das coisas, por exemplo, que a gente discute muito aqui em Afogados da Engazeira é o salário base do funcionalismo público. O funcionalismo público ganha apenas R$ 425 como salário base, quando o prefeito ganha 13 mil. Pode ser legal, né? Pode ser legal, mas justa? Não. Então o PT defende que o servidor público ganhe, no mínimo, o seu salário base como salário mínimo, que vai ser R$ 622 aí, provavelmente, ano que vem, aliado a isso as suas gratificações, para aumentar ainda mais esse salário, diferente do que é pago hoje. Então, a gente acha que quanto mais diminuísse a corrupção, quanto mais diminuir também aquela maneira de querer estar na política para poder enriquecer, mais a gente vai valorizar e dar o justo para aqueles que precisam. E aí, no caso, por exemplo, os funcionários públicos, que é quem são os servidores natos, passam a vida inteira servindo a prefeitura, entre prefeito, saia prefeito, eles é quem serve. Então, defendo que a corrupção seja combatida, não só a nível nacional, mas a nível estadual. E principalmente na nossa realidade no município. A gente tem, por exemplo, uma denúncia que o companheiro nosso, Mário Martins, fez em relação à Câmara de Vereadores, né, de funcionários fantasmas. E aí a gente procura uma resposta e essa resposta não foi dada. E a população cobra isso. Cadê a resposta? O que foi feito em relação a essa questão dos funcionários fantasmas? Existe, não existe? O que foi que houve? E aí um silêncio total. E a gente precisa ser combativo em relação a isso, para que cada vez mais, né, a gente tenha políticos corretos, honestos e a população seja beneficiada com isso. Uma das grandes obras do PT, acho que foi abrir essas torneiras de uma maneira assim mais, sem passar por muitas mãos, diretamente. A gente tem, por exemplo, aí o Bolsa Família, que atinge aqui em Afogados em torno de 4 mil pessoas. Né? É uma injeção de capital muito grande que vem diretamente, né, beneficiar a população mais carente. Mas aí a gente encontra também nesse meio pessoas que não são políticas, mas que são pessoas comuns do nosso dia a dia que se inscreve para ter o Bolsa Família sem necessidade. Então a corrupção ela precisa ser combatida na esfera política, mas também na esfera social. O que Jair diria aos eleitores que não simpatizam com a sua candidatura e aos simpatizantes? Bem, Fernanda, acho que aos que não simpatizam, primeiro que conheçam, né, qual é a proposta dessa candidatura. Acho que muitas vezes não simpatizar está relacionado com não conhecer, né, está relacionado com não comparar, principalmente. Então a gente coloca aí a minha candidatura, a candidatura do Partido dos Trabalhadores, como uma opção a mais. Né? Simpatizar ou não é um direito do cidadão e a gente vai ter essa clara certeza de que nem todos vão simpatizar, mas nós vamos buscar essa simpatia. Né? Ninguém gosta do que não conhece. A gente precisa se colocar para que a população possa conhecer melhor quem é Jair das Baterias, quem é o Partido dos Trabalhadores, qual é a nossa proposta. E aí sim, conhecendo, né, o candidato, conhecendo a proposta do candidato, não simpatizando, a gente respeita. Agora a gente vai ter a preocupação de que todos em Afogados da Engazeira possam ter conhecimento das propostas dessa candidatura para que aí possam sim optar, simpatizar ou não. E aos que simpatizam, a gente pede não só a simpatia, agradece a simpatia, mas também que se conquiste a simpatia de outros, porque essa vai ser uma campanha onde a gente vai fazer uma luta de Davi contra Golias. Nós estamos colocados como candidato, mas temos a real situação das dificuldades de uma campanha, de uma alternativa de terceira via para Afogados da Engazeira e para qualquer cidade. Nós não estamos fazendo campanha com rios de dinheiro, nós estamos fazendo campanha com propostas,
com discussões sérias e vamos precisar dos simpatizantes vestirem a camisa, não a camisa de Jair, mas a camisa da candidatura de Jair, que representa o PT, que representa muito dos afogadenses que sonham com uma alternativa diferente, com uma mudança, com um novo na política. Então vamos trabalhar para que todos possam ter a consciência e a clara visão do que se propõe essa candidatura. E aí sim, certo, poder fazer sua opção de forma mais consciente e de forma também mais sincera e justa. Como o pré-candidato tem visto a sociedade se mobilizando, inclusive através da internet, contra a corrupção no país? Eu vejo que toda mobilização é importante e é importante que se mobilize, que a gente questione, que a gente possa dizer um não, né, a essas situações de corrupção. Percebo que a sociedade está também atenta de que a justiça muitas vezes é lenta, né, muitas vezes é falha e ela precisa dar também a sua resposta, que é uma resposta política. Eu acho que a mobilização é uma resposta política da sociedade que tem uma ferramenta, que é uma ferramenta muito importante para que a gente tenha cada vez mais políticos honestos, políticos corretos. Acho que é uma maneira nova de fazer, né, essa mobilização, e aí é importante também por isso, porque nós vivemos novos tempos. Hoje, colocar pessoas na rua, né, com simplesmente um carro de som ou com um microfone dá muito trabalho, e aí a internet tem essa facilidade de atingir milhares e milhares de pessoas, né, com um toque apenas. E aí a gente tem certeza de que essa mobilização de uma maneira diferente, de uma maneira nova, é também um sinal de que a sociedade precisa se mobilizar. A gente precisa se mobilizar não só através da internet, mas também através das nossas entidades, através dos sindicatos, né, através das associações, através do povo organizado. Acho que uma coisa que a gente perdeu muito nesses últimos anos é o nosso senso de mobilização. Parece que a chegada de Lula ao poder, né, garantiu todos os direitos, e isso não é verdade. Precisamos ter sindicatos cada vez mais combativos, porque a luta do sindicato não é a luta dos partidos, é a luta da população, do povo, e essa luta tem que ser sempre para garantir melhores condições, para exigir mais ética na política, para exigir mais honestidade, para cobrar. Basta a gente lembrar, né, que já tiramos, né, um presidente da República com um movimento nas ruas, com atividades como esta. Então, precisamos também perceber que essa nova ferramenta, que é a internet, está mudando a realidade das nossas cidades. E aqueles que não se perceberem disso, né, podem estar com seus dias contados. Essa é uma ferramenta importantíssima, né? Já vimos aí derrubar até governos, né? Percebemos que essa ferramenta também ela precisa ser usada de uma forma a dar respostas a esses questionamentos, como por exemplo, através da internet você dá mais transparência aos governos. O governo do Partido dos Trabalhadores a nível nacional, né, criou o Portal da Transparência. Esse portal que é uma referência não só para o Brasil, mas até para outros países, né, de demonstração dos gastos públicos, de abertura para que cada um na sua casa possa ver o que é que o governo está gastando, com o que, aonde. Então também eu quero aqui afirmar um compromisso do Partido dos Trabalhadores, que a partir do ano de 2013, o PT chegando à Prefeitura de Afogados, a gente vai implantar o Portal da Transparência Municipal, para que as contas do município possam estar acessíveis a todo e qualquer cidadão através da internet. E não só isso, que a gente possa divulgar essas contas de uma maneira muito mais fácil, possa estar acessível a qualquer cidadão que queira saber o que está sendo feito com o dinheiro público, coisa que não se tem hoje, né? Transparência é importante e necessária para que a população também se sinta mais participativa e mais valorizada. Poluição do Rio Pajeú. Quais os seus projetos para a sua solução? Pronto, esse é um difícil tema, né, para se tratar. Agora, não é porque ela é difícil que a gente não vai tratar. Eu acho que é importantíssimo demais se questionar não só o Rio Pajeú, mas o meio ambiente, né, do nosso Pajeú. E aí a gente vê que no caso do Rio Pajeú, primeiro não é uma questão que se vai resolver, Afogados sozinho vai resolver o problema do Rio Pajeú. É uma questão que todas as cidades têm que estarem
juntas nesse projeto, para que a partir daí possamos até mobilizar e conseguir auxílio, ajuda nos governos estadual e também federal, para que possamos ter um projeto conjunto. Acho que o governo federal tem dado uma contribuição muito grande com o projeto de saneamento global, que em Afogados da Ingazeira, infelizmente, ainda não aconteceu, mas não tenho dúvida que vai acontecer, inclusive se o PT chegar na prefeitura de uma maneira muito mais acelerada, muito mais forte, porque essa é uma prioridade. Não dá para conceber nos dias de hoje um rio, certo, que beira, né, a nossa cidade, que é uma referência, né, que é um local de vida, certo, servindo mais como um local de morte, onde se joga os restos de comida, onde se joga muitas vezes até animais mortos, né, e uma degradação total, uma falta de respeito com o meio ambiente. E aí a gente pode pensar também o que Afogados pode fazer para contribuir nisso. A gente não vai resolver sozinho, mas temos que fazer o dever de casa. E aí uma discussão importante é a preservação da mata ciliar do rio Pajeú, que possa ser feito um projeto para preservar essa mata que ainda existe. E nos locais onde não existam essa mata, que a gente faça o reflorestamento, porque a gente sabe que essa mata ela tem um papel importantíssimo, né, para manter o rio no seu leito normal, para que ele não saia, certo, do seu caminho normal e que não possa estar alargando e entrando até nas cidades. Outra preocupação também é com essa questão das construções. Aqui em Afogados, por exemplo, a gente vai aqui na margem do rio, aqui pertinho de minha casa, e a gente percebe casas que estão sendo construídas dentro do leito do rio. E aí a gente conversa com as pessoas mais velhas e ela diz: olha, a água já veio, certo, passando dessa casa. A água já atingiu níveis aí muito elevados há algum tempo atrás. Então, certo, a gente pode estar aí prejudicando não só o leito do rio com essas construções, mas também prejudicando as pessoas, as famílias que ali estão, muitas vezes sem saber dos riscos que estão correndo. Então a prefeitura precisa também, né, fiscalizar melhor essas ações e tirar essas pessoas desses locais de risco, né? Até aqueles que não têm a condição, quem sabe dar uma casa em outro local. Para quê? Para que a gente possa salvar vidas, né, de forma preventiva. Precisamos também criar, certo, uma diretoria do meio ambiente, com pessoas capacitadas que possam estar fiscalizando essas ações. O PT tem essa proposta. O PT tem a proposta de criar a EMA, que é a Escola do Meio Ambiente, certo? A Escola Municipal do Meio Ambiente, que estaria disposta a tratar de forma educativa, né, o meio ambiente a partir da escola, né? Que as escolas municipais tivessem esse tema sendo tratado diariamente, que a gente tivesse um espaço, né, que fosse um exemplo para que os alunos pudessem visitar, para que tivessem experiências, né, inovadoras e que a gente estivesse preocupado não só com a preservação do rio Pajeú, mas também com a preservação da nossa caatinga, com a preservação dos nossos animais, com a preservação dos sítios, né, arqueológicos e toda uma situação que a gente vê que se a gente não cuidar, né, vai acabar conosco. A partir do momento que se destrói as matas ciliares, o rio acaba entrando mais nas cidades, acaba causando maiores prejuízos. Então o PT tem essa preocupação e vai trabalhar de forma conjunta. E se for o caso, né, podemos ser o puxador dessa discussão dentro do consórcio, né, de prefeituras do município, para que a gente possa ter um rio Pajeú, né, pelo menos limpo, pelo menos saudável, que a gente possa levar no futuro nossos filhos, nossos netos para se banhar nas águas desse rio e que não corra o risco de estar pegando uma doença, porque ele hoje não serve mais do que para ser jogado lixo e esgoto. Trânsito caótico que transmite a imagem de cidade onde não se cumprem as leis. A expectativa de disciplinamento vem se arrastando há anos. Quais os seus projetos para resolver esse sério problema? Fernando, a gente percebe que os governos que passaram, né, nesses 24 anos principalmente, não fizeram o dever de casa em relação a isso. Por isso a gente está sofrendo os efeitos disso hoje. A gente não pode deixar de lado de estar discutindo, né, o futuro. A gente não precisa só discutir Afogados para agora, a gente precisa discutir Afogados para o futuro. E aí essa questão do trânsito é uma questão muito séria, né, que a gente não está preparado.
que muitas vezes a gente constrói, por exemplo, abre espaços novos onde constrói asfalto e não deixa, por exemplo, um espaço para se construir uma ciclovia, para que as pessoas possam estar andando de bicicleta por dentro da cidade sem precisar andar de carro. Né? A gente vê o asfalto só a continha, do outro lado é só certo penhasco, despenhadeiro. Então, essa seria uma proposta, né? Criar espaços para que as pessoas possam estar andando de bicicleta, resolvendo suas coisas, sem precisar, né, usar os seus carros. Então, precisamos preparar Afogados para o futuro, né? E esse futuro tem que ser construído hoje. Por exemplo, em relação ao disciplinamento do trânsito, né, Afogados está na contramão. Né? Quando outras cidades, a exemplo de São José do Egito, por exemplo, municipalizou o trânsito, né? E aí trabalha a partir dos seus guardas municipais esse trânsito no município, Afogados da Engazeira está ao contrário. Por quê? Porque extinguiu a função de guarda municipal. Nós temos hoje uma guarda municipal com um quadro muito resumido, e aí o PT, chegando à prefeitura, vai fazer a mudança nesse sentido. Vamos transformar ou voltar, né, o cargo de guarda municipal, tirá-lo da extinção que está hoje, para que possamos abrir concurso público para a guarda municipal. Também vamos capacitar essa guarda municipal e, a partir daí, municipalizar o trânsito de Afogados da Engazeira. Para quê? Simplesmente para multar, para arrecadar dinheiro para a prefeitura? Não. Municipalizar o trânsito para educar não só a população que anda nos seus carros, mas também como os pedestres, como as pessoas que andam em carroça de burro, que andam em bicicleta, que andam de moto. Precisamos municipalizar para educar principalmente. Essa seria a principal preocupação da municipalização, porque nós temos o centro da cidade muito cheio, né, muito limitado o espaço. Precisamos definir locais para estacionamento de carro, porque se você sair aqui para estacionar, para fazer uma compra no supermercado, a dificuldade é muito grande. Precisamos ter um local apropriado para isso. E precisamos também dessa municipalização para quê? Para acompanhar, para fiscalizar, para orientar, para educar, para que a gente tenha um trânsito, né, no futuro cada vez melhor. Principalmente levando em consideração os riscos de acidente. Né? A gente tem, por exemplo, uma frota de veículos e de motos, principalmente Afogados da Engazeira, muito grande. E aí a gente precisa estar acompanhando, né? E estar também dando esse auxílio, né, à população de qual é a maneira de se comportar. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, pessoas andando de bicicleta, de carro e às vezes até de moto aí na contramão, em ruas que você às vezes nem espera. Então precisamos educar, acima de tudo, a nossa população para melhorar essa condição e também criar espaços novos. Como eu disse aí, a questão das ciclovias é uma alternativa viável, muito boa para a questão da poluição, diminuir a poluição, muito boa para a questão de espaços, né, no centro da cidade e muito melhor ainda para a saúde. À medida que você está andando de bicicleta, você está também cuidando da sua saúde. Essa é uma discussão que o Partido dos Trabalhadores vai fazer de uma forma bem forte durante a campanha e chegando à Prefeitura de Afogados também. Concluindo. Eu quero aproveitar esse momento que eu diria histórico, Fernando, para novamente agradecer a você e elogiar e parabenizar por esse belíssimo trabalho que você, Fernando Pires, faz, né? Que o seu site, Afogados da Engazeira Ontem e Hoje, também faz de uma forma voluntária. Como é importante a gente ver pessoas trabalhando de forma voluntária, simplesmente para querer ver a sua cidade melhorar, a sua cidade avançar. Essa é uma das principais discussões que o PT vai fazer, é o voluntariado. São pessoas que muitas vezes questionam ações do governo, mas não fazem a sua parte. E aí, certo, nenhum governo é tão bom para se agir sozinho. A ação das pessoas, de forma voluntária principalmente, é muito importante para a qualidade de vida de nossa população. Eu quero também, nesse momento, certo, até sugerir para que outras pessoas, né, no meio de comunicações, possam também estar fazendo esse trabalho, como você vem fazendo aqui, entrevistando os pré-candidatos, né, colocando de uma forma propositiva, né, não de uma forma de brigar, de discutir, mas de uma forma propositiva, onde cada um pode colocar o que pensa, né, sem atrito, sem prejudicar pessoalmente ninguém. Então essa é uma construção que, se a campanha de 2012 for nessa linha,
o Partido dos Trabalhadores vai estar muito satisfeito, porque esta é a linha que queremos. Nada de debate pessoal, nada de debate que venha a denegrir a imagem de candidato A ou candidato B. O debate que interessa é o debate das ideias, das propostas, das soluções. Não adianta simplesmente criticar, a gente tem que criticar e apontar soluções, e apontar alternativa. E aí o povo está muito ligado nisso, né? Não podemos simplesmente estar só discutindo, só provocando, só questionando. Nós precisamos também apontar soluções. E o PT tem, dentro dessa discussão, uma preocupação muito grande com as propostas em relação a um futuro governo. Nós estamos trabalhando aí 13 temas, onde já discutimos em torno de 11, faltam apenas 2, que a gente possa estar apresentando uma proposta, né, um caderno de algumas propostas que o PT pensa. Agora, essas propostas elas não vêm fechadas, elas são apenas para a gente começar o debate, para a gente começar a discutir, para que mostre que a discussão nossa não é simplesmente de nome ou de trocar de partido no poder, mas é uma discussão de trocar de projeto político, de valorizar a discussão, valorizar, né, o debate de forma saudável e que possa valorizar todos os munícipes de Afogados da Engazeira. Quero saudar a todos nesse momento importante. Eu fico muito feliz de estar dando essa entrevista, né, no tempo do advento, no tempo onde a gente se prepara para a chegada de Jesus Cristo. Esse tempo maravilhoso onde a gente se sente assim muito mais feliz, eu diria assim. E que cada afogadense pudesse também se preparar bem para a chegada de Jesus Cristo. Que cada um se preparasse para assumir também a sua cruz, o seu compromisso, né, a sua dedicação em favor dos outros. E que em 2012, né, não só o PT, mas Afogados da Engazeira possa ter um ano de muitas realizações, né? Agradeço esse espaço e parabenizo mais uma vez por essa importante tarefa, esse importante trabalho que você vem fazendo. Muito obrigado.